Chego na estrada de cascalho do pomar Igoen de Martim bem quando o sol se põe atrás das árvores, fazendo as luzes do celeiro parecerem bolas douradas na penumbra de outubro. O estacionamento já está pela metade cheio de carros que não conheço, sedãs caros que parecem dos investidores que minha irmã Kendra vem tentando impressionar há meses. Música country sai pelas portas abertas do celeiro, com aquelas histórias de caminhonetes e noites de sexta. Meu estômago se aperta. Estou atrasado para a festa de 13 anos do meu filho. 6 meses de turnos noturnos no depósito, todas as quintas e sábados das 10 da noite até 6 da manhã, tudo para juntar dinheiro para a câmera que dei a ele hoje de manhã. Uma DSLR profissional com lentes intercambiáveis, daquelas que o Silas vem pesquisando no YouTube há 2 anos. Dei a câmera antes da escola, quase sem conseguir manter os olhos abertos, mas o olhar dele valeu cada hora de sono perdida. Corro para o celeiro, olhando ao redor, torcendo para encontrá-lo testando a câmera com aquela luz perfeita. Já consigo imaginá-lo, um olho apertado na lente, totalmente concentrado no próprio mundo. O celeiro parece de revista. Toalhas brancas, potes de vidro com flores do campo, uma mesa de sobremesas que provavelmente custou mais que a câmera. Isso não é uma festa de criança. É um desfile, mais uma chance da Kendra mostrar a marca da família Martim para pessoas com dinheiro. Vejo Silas perto da entrada antes que ele me perceba. Meu coração para. Ele está pálido como fantasma, com o braço esquerdo em um gesso branco que brilha sob a luz. Suor escorre pela testa mesmo com o ar fresco da noite. Os olhos dele estão vidrados, igual aquela vez em que precisou arrancar os dentes do siso e o dentista mandou para casa com remédio que o fez balançar ao andar. Me movo antes de pensar. Silas, meu filho, o que aconteceu? Ele se vira para minha voz, e o alívio no rosto dele quase me quebra, mas antes que eu consiga chegar até ele, Kendra surge entre nós como se estivesse esperando exatamente por esse momento. Lindsay. Finalmente. O sorriso dela é largo, brilhante e totalmente errado. Os dedos dela apertam o ombro direito do Silas, o que não está machucado, forte o suficiente para eu vê-lo estremecer. A gente já estava começando a pensar que você ia perder tudo. Tento contorná-la. Silas, você está bem? Ele está bem. A voz de Kendra cai em um sussurro cortante, os lábios ainda curvados naquele sorriso de rainha de concurso. Fique ereto, Silas. O Sr. Hendricks, do grupo de desenvolvimento, está olhando. Ele saiu da emergência há apenas 2 horas. As palavras saem mais duras do que eu queria. Ele deveria estar em casa na cama. Foi só um acidente bobo no passeio de feno. Kendra acena com a mão livre, como se mandasse embora qualquer objeção, mas aperta ainda mais o ombro de Silas. Nada que deva estragar o seu dia especial. Certo, querido? Silas não responde. A mão boa dele treme ao lado do corpo. Lindsay Marie? É isso que você está vestindo? A voz da minha mãe corta a música. Sylvia Marty aparece ao lado de Kendra, usando um conjunto creme que provavelmente custa mais que minhas contas de mês. Os olhos dela passam pelo meu jeans de trabalho, pela minha camisa xadrez com punhos desgastados. Você parece a empregada, diz, a voz baixa, mas afiada o suficiente para doer. Temos investidores aqui hoje, gente que está pensando em colocar muito dinheiro neste lugar, e você aparece parecendo que saiu de um celeiro. A ironia disso, considerando onde estamos, seria engraçada se eu não sentisse vontade de vomitar. Mãe, Silas está machucado. Ele precisa ir para casa. O que ele precisa, diz Kendra, sem nunca perder o sorriso, é aproveitar a festa como um adolescente normal, em vez de ser mimado. Por cima do ombro de Kendra, vejo Brock atravessando a multidão com seu casaco do time, o número 16 brilhando nas costas. Ele está rindo com um grupo de amigos do futebol, todos com copos vermelhos de plástico. Quando vê o Silas, o sorriso dele se alarga. Ele se inclina perto do ouvido do Silas. Não consigo ouvir o que ele diz, mas vejo meu filho estremecer, vejo os olhos dele caírem no chão. Então Brock fala mais alto, patético precisar de remédio para dor só por causa de um braço quebrado, cara. Algo frio e afiado se enrosca atrás das minhas costelas. Vejo Kendra levantar a mão para ajeitar o cabelo do Silas, um gesto que deveria ser maternal e carinhoso. Mas Silas se afasta, como se ela fosse bater nele. O corpo inteiro dele fica rígido, protegido, assustado. O barulho da festa some, vira apenas um zumbido nos meus ouvidos. Isso não foi reflexo, foi reconhecimento. Minha mãe continua falando, algo sobre profissionalismo e imagem da família, mas não estou ouvindo mais. Estou olhando para a mão da minha irmã perto do rosto do meu filho.
Vejo o jeito como o polegar e o indicador dela se aproximam, só um pouco, uma ameaça silenciosa. Vejo os olhos do meu filho implorando para que eu entenda algo que ele não pode dizer em voz alta. Isso não foi um acidente no passeio de feno. Preciso ir ao banheiro, ouço minha voz dizer. Soa distante, mecânica. Volto já. O sorriso de Kendra fica mais afiado. Não demore. Vamos cortar o bolo logo. Ando até a casa principal com pernas que não parecem minhas, deixando minha mãe no meio de uma frase sobre código de vestimenta e lealdade familiar. Dentro da casa, me tranco no banheiro do andar de baixo e me apoio na pia. Meu reflexo me encara, mãos calejadas, olhos cansados, uma vida inteira tentando manter a paz. Mas paz não deveria deixar hematomas. Paz não deveria fazer um menino de 13 anos se encolher diante da própria família. Ligo a torneira para abafar o som e tiro o celular do bolso com as mãos tremendo. Tabita atende no segundo toque. Preciso de você, sussurro. Algo está errado. Algo muito errado. Tabita segura meu cotovelo assim que saio do banheiro, os dedos pressionando minha pele com urgência. Ela não diz nada, só faz um gesto com a cabeça para o fundo do celeiro e começa a andar. Eu sigo sem questionar, porque Tabita Miller não entra em pânico, não quando o trator pegou fogo no verão passado, não quando aquela festa de casamento passou mal por causa do buffet. Nunca. Mas agora o maxilar dela está duro, os tendões do pescoço salientes. Ela me puxa para o depósito onde guardamos cadeiras e toalhas extras, o cheiro de cedro e pó é forte no espaço apertado. A música da festa chega abafada, reduzida a um baque grave que vibra pelas paredes. Eu vi acontecer. A voz dela sai áspera, como se estivesse engolindo pedrinhas. Vi o Brock encurralar o Silas perto da prensa de cidra. Não no passeio de feno. Na prensa industrial, perto do carregamento. Meu estômago cai. Quando? Hoje à tarde, por volta das 4. Ela passa a mão no rosto. Eu estava fazendo o inventário no celeiro de armazenamento e ouvi algo de metal batendo no concreto, alto. Muito alto. O gesso. Os remédios para a dor. A forma como Silas estremeceu quando a Kendra levantou a mão. Preciso ver as câmeras. Tabita pisca. Que câmeras? O sistema de segurança. Seu pai instalou 2 semanas atrás. Já estou me movendo em direção à porta, mas ela segura meu braço. Lindsay, seu pai não contou para ninguém sobre as câmeras. Ele instalou porque achava que o Brock estava roubando equipamento para vender. As palavras têm um gosto amargo. Resolução 4K. Ativadas por movimento. Ele não queria que Kendra soubesse que estava vigiando o filho dela. A expressão de Tabita muda da confusão para algo mais sombrio. Sala do servidor? Assinto. A sala do servidor fica atrás do escritório do meu pai na casa principal, um armário glorificado onde ele guarda o computador que controla o som e organiza as reservas do local. Pego a chave de debaixo do capacho, claro, ainda está lá, no mesmo lugar desde que eu tinha 12 anos. Minhas mãos tremem enquanto tranco a porta atrás de nós. O monitor acorda com um toque, a senha já salva, porque meu pai nunca lembra os códigos de login. O software de segurança abre em uma grade de câmeras, 12 ângulos diferentes da propriedade. Eu rolo a linha do tempo, procurando 4 horas. Aí, câmera 7. Visão ampla da área de carregamento onde fica a enorme prensa de cidra, toda de aço, com mandíbulas mecânicas capazes de esmagar 90 quilos de maçãs por hora. Silas entra no quadro. Ele está segurando a câmera, minha câmera, a que dei a ele esta manhã, bem perto do rosto, conferindo uma configuração da lente. Minha garganta fecha. Brock aparece pelo lado esquerdo da tela, se movendo rápido. Ele fala, mas não tem áudio nesses feeds. Silas se vira, abaixa a câmera e a segura mais perto do peito. Protetivo. Brock investe, agarra a alça, Silas tenta segurar. A alça arrebenta. Brock arranca a câmera da mão dele. Por um segundo, penso que talvez ele só esteja provocando, que tudo isso seja um mal-entendido. Então ele ergue a câmera acima da cabeça e a joga com força no concreto do carregamento com as 2 mãos. A câmera explode, pedaços de plástico preto e vidro espalham-se pelo quadro. 6 meses de turnos noturnos, todas as quintas e sábados, todos os jantares perdidos com Silas, todas as manhãs que cheguei em casa exausto demais para fazer qualquer coisa além de cair no sofá, destruídos em menos de 2 segundos. Silas cai de joelhos, tentando pegar os pedaços. Brock o empurra, primeiro leve, só o suficiente para desequilibrá-lo.
Silas tenta juntar os equipamentos quebrados de qualquer jeito, as mãos se movendo freneticamente pelo concreto. É quando Brock apoia a palma da mão no ombro de Silas e empurra de verdade, fazendo meu filho bater contra a estrutura de aço da prensa de cidra. O impacto não faz som na câmera, mas eu ouço. O estalo do osso contra o metal, a boca de Silas se abrindo em um grito que nunca chega ao microfone da câmera. O braço dele dobra num ângulo que faz minha visão embaçar. Ao meu lado, Tabitha solta um som como se algo tivesse sido arrancado do peito dela. Mas a gravação continua rodando, porque a gente não parou o vídeo. Kendra entra na imagem, o salto batendo no concreto. Ela olha em volta, procurando se alguém está vendo. Depois se abaixa e segura o rosto do Silas com as duas mãos. As unhas perfeitas dela afundam nas bochechas dele. Ela está falando. Dá pra ver a boca se mexendo, dá pra ver o corpo inteiro do Silas ficar duro de terror. Ela segura o rosto dele por 15 segundos. 20, 30. Garantindo que ele entenda bem a ameaça. Então solta e vai embora como se nada tivesse acontecido. Brock vai atrás, rindo. Silas fica no chão, abraçando o braço quebrado, cercado pelos pedaços da câmera, a câmera que eu comprei vendendo pedaços da minha própria vida. Eu me inclino sobre a lixeira no canto e vômito até não sobrar nada. A mão da Tabitha fica nas minhas costas, firme e quente. Vou ligar pro Jim, digo, cuspindo e limpando a boca com as costas da mão. Meu corpo inteiro está tremendo, mas minha cabeça está clara, afiada, lúcida como não ficava há anos. Ainda não. Sento direito e pego o celular. Primeiro preciso salvar isso. Leva 4 minutos para copiar o vídeo para a nuvem. Mais 2 para mandar por e-mail ao advogado que consultei 6 meses atrás, quando meu pai ameaçou me demitir por eu perguntar sobre o testamento da minha avó. O mesmo advogado que explicou que a escritura da terra no meu nome vale mais do que a empresa que meus pais criaram depois. O mesmo que disse, documente tudo. Tabitha me observa, a expressão dela mudando de horror para compreensão. Você não vai gritar. Não vai chorar. Não. Envio o e-mail e vejo a confirmação chegar. Eles vão achar que ganharam. Abro as mensagens e digito rápido, está acontecendo. Venha agora. A resposta do xerife de Miller chega em 10 segundos, chego em 20 minutos. Apago as mensagens, limpo o histórico de chamadas e enxugo o rosto na manga da camisa, olhando meu reflexo no monitor. Pareço pálida, mas controlada. Cansada, mas não histérica. Exatamente como eles esperam que eu pareça, abatida, inofensiva. Tabitha abre a porta e checa o corredor. Estão se preparando para cortar o bolo. Perfeito. Eu me levanto e ajeito a camisa xadrez. Minhas pernas agora parecem firmes. Estáveis. Vamos ver meu filho apagar as velas. Essa ela segura meu pulso enquanto passo. Lindsay. Encontro o olhar dela. Eu sou dona da terra. Eles só ainda não sabem disso. O sorriso dela é feroz. Vamos a uma festa. Encontro meus pais no escritório atrás do celeiro, exatamente onde eu sabia que estariam. O quarto cheira a couro e madeira antiga, cheio de fotos dos pomares da família Martin de 4 gerações. Garry e Silva estão atrás da enorme mesa de carvalho, como se estivessem presidindo um tribunal, analisando faturas de buffet com a mesma intensidade que a maioria das pessoas reserva para documentos de hipoteca. Meu pai olha para cima quando entro. Não sorri. Precisamos falar sobre o Silas, digo. Minha voz sai mais firme do que eu esperava. Agora não, Lindsay. Minha mãe nem levanta os olhos da planilha. Temos a proposta dos Hendricks para finalizar antes que eles saiam hoje à noite. Silas, digo, disse que o Brock o empurrou. As palavras caem como pedras em água parada. A caneta do meu pai para de se mover. A mãe ergue a cabeça, os óculos de leitura deslizando pelo nariz. Por um breve e estúpido momento, deixo a esperança surgir. Talvez eles fiquem horrorizados. Talvez exijam respostas. Protejam o neto. Escolham a família em vez do negócio, pela primeira vez na vida. Garry se recosta na cadeira, dedos entrelaçados. É uma acusação séria. Eu sei. Baseada em quê, exatamente? A voz da mãe tem aquele tom rígido que lembro da infância. O tom que precedia sermões sobre não envergonhar a família. As divagações de um garoto de 13 anos drogado com remédio de emergência. Minha mandíbula se fecha. Baseado no que meu filho me contou. Seu filho, diz meu pai,
Cada palavra deliberada quebrou a nossa prensa industrial de cidra hoje à tarde durante um de seus episódios desajeitados. Você tem ideia do quanto essa máquina custa? O chão parece inclinar sob meus pés. O quê? O Silas estava mexendo perto do equipamento. Minha mãe tira os óculos e os coloca na mesa com cuidado. Ele tropeçou, segurou na estrutura para não cair e danificou o mecanismo de pressão. Vai ter que trocar tudo. Não foi isso que aconteceu. Pergunto. Está nos chamando de mentirosos? A voz do meu pai cai naquele tom perigoso, baixo. Você estava lá? Não, mas... Então você não sabe o que aconteceu, sabe? Ele se levanta, e mesmo com 42 anos, uma parte de mim ainda quer recuar. O que você sabe é que sua irmã trabalhou muito para transformar esse local em algo especial. Algo que gera empregos para toda a comunidade, inclusive para você, Garrett. Minha mãe toca o braço dele, mas os olhos dela nunca saem do meu rosto. Vamos ser razoáveis sobre isso. Ela anda ao redor da mesa, o suéter creme pegando a luz da lâmpada. Quando chega perto, estende a mão como se fosse tocar meu ombro. Não me mexo. Lindsay, querida. A voz dela ficou suave. Quase gentil. Isso me dá arrepios. Entendemos que você quer proteger o Silas. É natural. Mas precisa entender a posição em que está nos colocando. O Brock está prestes a assinar com um programa da Divisão 1. A família investiu milhares no treinamento e no futuro dele. Essas acusações podem arruinar tudo pelo que ele trabalhou. E o que o Silas passou? Pergunto. O Silas vai ter o braço quebrado curado em 6 semanas. Meu pai volta para a mesa, escrevendo algo na fatura. A carreira de futebol do Brock não vai se recuperar de acusações de agressão, verdadeiras ou não. A luz do teto pisca. Lá fora, alguém ri, alto e agudo. O conserto da prensa de cidra vai custar uns $5.000. Meu pai não levanta os olhos da escrita. Vamos descontar $1.000 do seu salário nos próximos 5 meses para cobrir. Considere um desconto familiar. Minha boca fica seca. Você não pode estar falando sério. Totalmente sério. Agora ele me encara nos olhos. E Lindsay, se você continuar espalhando essas mentiras sobre o Brock, teremos que reconsiderar sua situação na casa. A ameaça fica no ar, pesada, como fumaça. Você nos despejaria? A casa da fazenda é propriedade da família Martin, diz minha mãe, gentil, como se estivesse explicando matemática simples para uma criança. Deixamos você ficar lá com um preço bem reduzido porque você é da família, mas se você vai colocar o negócio em risco, criar um ambiente hostil, fazer acusações falsas contra seu sobrinho. Ela para, a implicação clara. Por anos, fizeram-me acreditar que aquele pedaço de papel no meu cofre era inútil sem o dinheiro deles para pagar impostos, sem o negócio deles para manter as estruturas. Eles me fizeram pensar que eu era uma hóspede na minha própria herança. Algo dentro de mim fica muito quieto. Eles não estão bravos porque eu estou errada. Estão bravos porque estou certa, e não ligam. Essas pessoas não são meus pais. Não de um jeito que importe. São só sócios de negócios que veem Silas e eu como números numa planilha, passivos a serem gerenciados e minimizados. Garrett Martin e Sylvia Martin, LLC, protegendo o investimento deles. A percepção não dói tanto quanto eu pensei, talvez porque, lá no fundo, eu sempre soube. Estamos nos entendendo? A caneta do meu pai bate na mesa, 2 vezes. Olho para o rosto cuidadosamente arrumado da minha mãe, para a certeza fria do meu pai. Penso no Silas no celeiro, com o braço quebrado e os olhos assombrados, nas unhas da Kendra cravadas no ombro dele, no sorriso do Brock. Penso no vídeo salvo em 3 contas de nuvem, já enviado ao meu advogado, no texto do xerife de Miller há 10 minutos, 5 minutos de distância. Não mostre suas cartas. Penso na escritura da terra trancada no meu cofre, a única coisa que minha avó se certificou de que eles não poderiam tirar de mim. Sim, digo, baixinho. Estamos nos entendendo perfeitamente. Meu pai acena, satisfeito. Minha mãe sorri como se tivéssemos acabado de ter uma reunião de família produtiva. Bom. Agora vá ajeitar o cabelo antes de cortar o bolo. Você parece que passou por um tornado. Minha mãe já se vira para as faturas, crise controlada, filha domada. Eu saio do escritório, com as pernas firmes. Os sons da festa vêm do celeiro, aquela mesma música country sobre sextas-feiras e promessas vazias.
As luzes de corda transformam a noite em algo de conto de fadas, todo brilho, calor e mentiras. Tabita espera perto da mesa de sobremesas e me encara. Dou a ela um pequeno aceno. Está tudo pronto. A voz da Kendra sobe acima da música, chamando a atenção de todos. Hora dos discursos, dos brindes, da performance cuidadosamente ensaiada de união familiar. Eu me escondo nas sombras perto da entrada lateral do celeiro e puxo o celular do bolso. Minhas mãos não tremem mais. A tela brilha no escuro, mostrando a localização do xerife Miller, a 2 minutos de distância. Eles acham que ganharam. Que me intimidaram de volta ao meu lugar, ao silêncio, à obediência, mantendo a paz a qualquer custo. Eles não têm ideia do que está por vir. Meus olhos estão secos. Minhas mãos firmes. E eu terminei de guardar os segredos deles. Encontro Kendra perto da mesa de sobremesas, o copo de vinho dela refletindo a luz enquanto ela ri com um casal usando cachemir combinando. A postura dela irradia vitória. Ela acha que ganhou. Bom. Ajeito minha camisa xadrez e forço os ombros a se curvarem, me fazendo menor. A postura da rendição. As botas arrastam no chão do celeiro quando me aproximo, alto o suficiente para que ela se vire. Kendra. Minha voz falha na medida certa. Podemos conversar? Os olhos dela se estreitam, calculando. Então o sorriso se abre, afiado como uma lâmina. Claro, irmã. O que houve? O quê? Quero dizer. Quero consertar as coisas. As palavras têm gosto de cobre. Não deveria ter causado aquela cena. Não hoje. Não com todas essas pessoas importantes aqui. Ela coloca o copo de vinho na mesa com cuidado deliberado. Estou ouvindo. Sei que envergonhei a família. Deixo meu olhar cair sobre minhas botas, aquelas que minha mãe criticou antes. O Silas não deveria ter feito tanto escândalo por causa do braço. Crianças podem ser tão dramáticas, não é? A mentira arde na boca, mas vejo os ombros da Kendra relaxarem. Vejo o brilho predatório nos olhos dela mudar para algo pior. Satisfação. Que bom que você finalmente está vendo razão. Ela estende a mão e bate no meu ombro, com a mesma força esmagadora que usou no Silas. Sabe, Lindsay, você poderia ser um grande trunfo para este negócio se aprendesse a trabalhar em equipe. Minha mandíbula dói de tanto apertar os dentes. Consigo apenas um aceno fraco. Na verdade, diz Kendra, a voz caindo naquele tom doce e pegajoso que significa que ela vai enfiar a faca ainda mais fundo, já que você está tão disposta a se redimir, tenho a oportunidade perfeita para você. Espero. Deixo ela pensar que estou pendurada em cada palavra. O Sr. Hendricks e os outros investidores estão preocupados com o drama de hoje à noite. Ela gesticula vagamente para onde Silas desapareceu com Tabitha antes. Eles estão se perguntando se este lugar é realmente tão familiar como anunciamos. Se a administração consegue lidar com situações de pressão com graça. Meu coração bate forte contra as costelas. O que você quer que eu faça? Pegue o microfone. Ela aponta para o pequeno palco que montamos para o DJ. Suba lá e peça desculpas aos nossos convidados. Explique que você exagerou por causa de um acidente simples. Mostre a todos que você trabalha em equipe e coloca o negócio da família em primeiro lugar. A armadilha que ela está armando é quase bonita em sua crueldade. Me colocar no palco, me humilhar publicamente, me obrigar a proteger o Brock e ainda manipular meu próprio filho na frente de todo mundo. O movimento de poder definitivo. Não sei se consigo. Deixo minha voz vacilar. Deixo ela ver minhas mãos tremerem. Você consegue. Os dedos dela apertam mais. A menos que queira que seu pai realmente desconte seu salário. A menos que queira perder aquela casinha que você e o Silas estão morando. A ameaça paira entre nós como fumaça. Ela não sabe. Nenhum deles sabe das câmeras, da gravação, do fato de que o xerife Miller já está no prédio. Eles não têm ideia de que eu sou dona do terreno em que estão pisando. Olho para o relógio. 8h15. Bem na hora. Forço a palavra para sair, como se estivesse sendo arrastada do meu peito. Eu vou fazer. O sorriso da Kendra poderia iluminar o celeiro inteiro. Maravilhoso. Vamos lá, não vamos perder tempo. Ela praticamente me arrasta até o palco, os saltos batendo no chão de madeira. Peço a Tabitha com o olhar, lá no outro lado da sala, perto do projetor, como planejamos. Ela me dá um aceno mínimo.
Minha mãe e meu pai surgem da multidão enquanto Kendra me leva pelos degraus do palco. Garrett parece satisfeito. Sylvia parece aliviada. Eles acham que finalmente aprendi meu lugar. Brock está na frente, com os amigos do futebol, copo vermelho em uma mão, o celular já gravando com a outra, provavelmente planejando postar em todas as redes sociais possíveis. A gravação de eu me humilhando será impagável para a imagem dele. Senhoras e senhores, Kendra bate no microfone, um chiado de feedback. Se eu puder ter a atenção de vocês por um instante, minha irmã Lindsay tem algo a dizer. Ela se afasta com um gesto teatral, me apresentando como um prêmio. O celeiro se aquieta, todos os investidores virando os rostos para o palco. Sinto o julgamento deles, a curiosidade sobre que tipo de entretenimento esse drama familiar vai oferecer. Seguro o suporte do microfone, deixo a cabeça abaixar, os ombros tremerem só o suficiente para sugerir lágrimas. Pelo canto dos olhos, vejo as posições. Kendra à minha direita, brilhando de triunfo. Mãe e pai logo fora do palco, braços cruzados, expressões idênticas de satisfação. Brock bem na frente, celular levantado. Perfeito. Todos aqui. Reunidos, guardas totalmente abaixados. Olho para a parede de trás. Sheriff Miller e 2 policiais estão nas sombras, mãos descansando casualmente nos cintos. Olho para Tabitha. Ela segura o controle do projetor, o dedo pairando sobre o botão. A expressão dela é de aço. Minha respiração se acalma. O tremor nas minhas mãos para. Bato no microfone, uma vez, 2 vezes. O celeiro fica completamente silencioso. Pediram para eu me desculpar. Minha voz sai mais suave do que eu planejei, e eu deixo. Deixo que eles se apoiem nisso. Deixo que pensem que estou prestes a desmoronar. Kendra se mexe ao meu lado, já relaxando, já saboreando o momento. Eu levanto a cabeça, encontro os olhos dela, vejo a confusão passar pelo rosto dela ao perceber, algo mudou. Minhas próximas palavras vão explodir tudo. As lágrimas no meu rosto sumiram. Minha coluna se endireita. Minha mão no microfone fica branca de tanto apertar. Atrás de mim, ouço o projetor ligar. As fotos de bebê que deveriam passar pelo resto da festa piscam e desaparecem. No silêncio, deixo um canto da boca se curvar para cima. Não é um sorriso. É uma promessa. E eu sinto muito, digo, agora com a voz firme e clara. Sinto muito por não ter protegido meu filho desses criminosos antes. O rosto de Kendra fica vazio de choque. O primeiro quadro da gravação de segurança aparece na tela enorme do projetor. Encontro os olhos de Tabitha do outro lado do celeiro e aceno uma vez. A tela atrás de mim pisca. O slideshow de fotos de bebê, a marca cuidadosamente montada da família Martin, desaparece. Por um segundo, a tela fica preta. Então a gravação de segurança ocupa a parede inteira. 4 metros de largura, cristalina, resolução 4K que torna o rosto do Brock inconfundível. O carimbo de data e hora marca 2 dias atrás, 16 horas e 47. Não preciso assistir. Já vi isso 30 vezes, cada vez gravando as imagens mais fundo na minha mente. Mas ouço. Todo o celeiro ouve. O estalo do equipamento caro batendo no concreto. A voz do Silas, alta e desesperada, dizendo: "Isso é meu, você não pode." O som do corpo do meu filho batendo na estrutura de aço da prensa de cidra faz alguém na plateia soltar um suspiro. Então vem o estalo. Agudo, úmido e final. O som que os ossos fazem ao quebrar. Silas grita. Os investidores do grupo de desenvolvimento ficam parados perto da mesa de sobremesas. As senhoras da aula bíblica da minha mãe levam as mãos à boca. O telefone da senhora Henderson já está fora, gravando a tela, registrando a verdade que vai destruir esta família. Kendra aparece na tela agora, se movendo rápido. Ela segura Silas pelo rosto, unhas perfeitas cravando nas bochechas dele enquanto ele soluça. A voz dela ecoa pelo sistema de som do celeiro com clareza perfeita. "Se você contar para alguém que o Brock fez isso, eu vou dizer ao vovô que você sabotou a máquina. Sua mãe será demitida e você ficará sem casa. Entendeu?" Meu filho de 13 anos, braço pendendo num ângulo impossível, acena com a cabeça através das lágrimas. A tela fica preta. O silêncio que segue é a coisa mais alta que já ouvi. Então ele se quebra. Das sombras perto da parede de trás, o xerife de Miller entra na luz. Ele não precisa de uma entrada dramática. A presença dele sozinha fazendo a temperatura da sala cair 10 graus.
As botas dele batem pesadas no chão de madeira enquanto se aproxima do grupo atônito. Brock Vance, diz ele, a voz ecoando. Você está preso por agressão grave a um menor. Brock deixa cair o copo vermelho. O líquido se espalha pelo chão como sangue. O quê? Não, não é minha mãe, diga a eles. Mas Kendra não olha para o filho. Ela me encara, e pela primeira vez na vida, vejo medo nos olhos dela. Você não pode fazer isso, a voz dela falha. Essa gravação é propriedade privada. Senhora, vou precisar que a senhora se afaste. Um policial se aproxima de Brock, algemas já nas mãos. O garoto que chamou meu filho de patético por precisar de remédio para a dor começa a chorar de repente, a jaqueta do time apertando os ombros enquanto os braços são torcidos para trás. O número 16 brilha à luz. Mãe, não deixem. Kendra Martin Vance, continua de. Você está detida para interrogatório por intimidação de testemunha e por ser cúmplice após o fato. Os investidores recuam em direção às saídas. O Sr. Hendricks, do grupo de desenvolvimento, quase tropeça em um fardo de feno na pressa para sair. As senhoras da igreja já têm os celulares levantados, e eu sei que até amanhã de manhã, esse vídeo estará em todo lugar. Em cada grupo de mensagens, em cada grupo do Facebook, em cada conversa sussurrada na fila do supermercado. A máscara social da família Martin acabou de se quebrar na câmera. Isso é insano. A voz do Garret ecoa pelo celeiro, roxa de raiva. Xerife, isso é assunto de família. Podemos resolver internamente. Um osso quebrado e ameaças terroristas contra um menor não são assunto de família, Sr. Martin. São crimes. Garret se volta para mim, apontando o dedo no ar. Você está demitida. Entendeu? Saia da minha propriedade agora. Esse é o momento. Eu enfio a mão no bolso da jaqueta e tiro o documento dobrado que carrego a noite toda. O papel é creme, oficial, com o selo do condado. Desdobro devagar, deixando o momento respirar. Esta propriedade, digo, minha voz ecoando por todo o celeiro, não é sua, pai. É minha. Levanto a escritura da terra para todos verem. Aquela que minha avó me deixou diretamente, sem passar pelos meus pais. A que ficou no cofre por 15 anos enquanto eu cuidava do pomar, mantinha a paz e fingia que não tinha todo o poder. Você possui o negócio, a LLC. A marca Martins High Point. A operação do local. Tudo isso. Viro a escritura para que Garret veja a assinatura da mãe. Mas a terra? Eu sou a dona. Cada acre. O celeiro. A prensa de cidra. A casa da fazenda. Tudo. Minha mãe fala como se algo estivesse morrendo. E de acordo com o contrato de aluguel que você assinou quando a vovó morreu, há uma cláusula sobre atividades criminosas. Viro para a segunda página, onde meu advogado destacou a parte relevante em amarelo hoje de manhã. Qualquer crime grave cometido na minha propriedade por quem tem licença do negócio ou pelos familiares imediatos anula o contrato imediatamente. Tiro o documento final do bolso. Aviso de despejo. Preparado pelo meu advogado. Assinado por mim, como dona legal da propriedade. Vocês têm 30 dias para remover suas operações comerciais da minha terra. A boca do Garret se abre e fecha. Nenhum som sai. Atrás dele, Kendra é levada para a porta por um policial, mãos algemadas na frente, máscara escorrendo em rios pretos pelo rosto. Brock já está fora, colocado em uma viatura, luzes vermelhas e azuis refletindo nas paredes do celeiro. Os investidores foram embora. As senhoras da igreja estão filmando. Minha mãe desabou numa cadeira dobrável, suéter creme amassado, rosto cinza. Dobro o aviso de despejo e coloco sobre a mesa de sobremesas, bem ao lado do bolo de aniversário intocado, que custou mais que meu orçamento mensal de supermercado. A festa acabou, digo. E saio daquele celeiro de cabeça erguida, deixando o legado da família Martin queimando para trás. 14 meses depois, estou no estacionamento e mal reconheço o lugar. Aquelas letras douradas e pretensiosas que anunciavam Martins High Point Orchard, Premier Ed Venue End State se foram. No lugar, uma placa de madeira pintada à mão, letras cavadas e preenchidas com tinta amarela alegre, Silas Sider Mill and Art Studio. Meu filho escolheu as cores. Ele mesmo projetou tudo, numa daquelas tardes calmas de domingo, quando a luz de outubro entra pelos vidros do celeiro no ângulo perfeito. Mãe, você está bloqueando o caminhão do empreiteiro. Me viro e vejo Silas correndo pelo cascalho, o braço esquerdo balançando livre ao lado do corpo.
Sem gesso, sem hesitação. Apenas um garoto de 13 anos que cresceu alguns centímetros no último ano e finalmente parou de se encolher quando alguém levantava a voz. Desculpa, desculpa. Aproximo minha caminhonete do celeiro, onde algumas famílias locais já se reúnem para a aula de arte comunitária desta tarde. Pelas portas abertas, vejo os cavaletes que Silas montou esta manhã, cada um posicionado para pegar a luz natural, da forma que ele agora é tão exigente. O empreiteiro, um homem paciente chamado Dali, que nos ajuda a transformar o antigo sótão de armazenamento em um estúdio de verdade, acena enquanto manobra o caminhão dele passando pelo meu. Sem pressa, sem exigências. Apenas trabalho bem feito por um preço justo. Não sinto falta do caos da temporada de casamentos, nem da pressão constante para performar, sorrir e fingir que tudo era lindo, quando na verdade estava podre por dentro. Silas aparece ao meu lado com sua câmera, a que ele comprou sozinho com o dinheiro da barraca de cidra que ele toca todo fim de semana. Não é tão sofisticada quanto a que eu economizei, a que o Brock destruiu. Mas é dele, conquistada com suor próprio e manhãs de domingo falando com clientes sobre variedades de maçã e a melhor forma de fazer caramelo do zero. As crianças Rodrigues chegaram cedo, ele diz, já ajustando as configurações da lente. Eu disse que poderiam começar a desenhar o pomar enquanto esperamos os outros. Vejo ele voltar para o celeiro, parando para mostrar a uma menina tímida de 7 anos como segurar o lápis no ângulo certo para fazer sombras. Ele é paciente com ela, incentivador, do jeito que ninguém jamais foi com ele quando estava aprendendo. Meu celular vibra. Uma mensagem de Tabita. Chegaram os carregamentos de garrafas de cidra. Quer que eu faça o inventário ou espera você? Vai em frente, respondo. Confio em você. Essas palavras costumavam me assustar. Confiança. Delegar. Deixar o controle. Porque passei tanto tempo convencida de que, se eu não fizesse tudo sozinha, tudo desmoronaria. Acontece que as coisas só desmoronam quando você tenta segurá-las com mentiras. Dentro do celeiro, risadas ecoam pelas vigas de madeira antigas. Risadas de verdade. Não aquele tipo polido que costumava preencher o espaço durante os casamentos. Aquele que vem de crianças concentradas em misturar cores de tinta e de adultos lembrando como era criar algo só pela alegria de criar. Estou atravessando o celeiro em direção a Tabita quando noto o envelope sobre a mesa do estúdio. A caligrafia me paralisa. Aquela escrita de galinha do Brock, as mesmas letras bagunçadas que apareciam nos cartões de aniversário assinados por toda a família, antes, quando todos fingíamos ser algo que não éramos. Silas me vê olhando para ele. Chegou esta manhã, e ele diz baixinho. O remetente mostrava que era dele. Minha mão se move para pegar o envelope, mas Silas o segura primeiro. Ele o pesa na palma da mão por um momento, estudando o jeito errado que o nome dele está escrito. Brian, com Mir no meio, em vez de Brian, como a avó dele tinha dado. Você não precisa ler, digo a ele. Eu sei. Ele vai até a lareira antiga do estúdio, que mantemos funcionando nos dias frios, quando os aquecedores não alcançam os cantos. Uma pequena chama estala ali, mais para o ambiente do que para esquentar. Silas joga a carta dentro sem abrir. O envelope pega fogo imediatamente, as bordas se enrolando. Pelo vidro transparente do endereço, consigo ver as primeiras linhas antes que as chamas as consumam. Algo sobre erros e segundas chances. Algo sobre dinheiro, provavelmente, considerando que a falência da Kendra deixou ele sem nada além de contas jurídicas e uma ficha criminal que acabou com todas as bolsas de estudo que o Brock tinha garantidas. Silas observa a carta queimar, depois me olha e sorri. Não é um sorriso amargo, nem triunfante, apenas tranquilo. As crianças estão esperando, ele diz, e volta para os cavaletes. Pelas portas abertas do celeiro, vejo a placa pintada à mão balançando suavemente com a brisa. O nome do meu filho, em destaque e para sempre, marcando este lugar como dele. Não como o legado do abusador. Não como a família que escolheu a imagem em vez da integridade. Apenas um garoto que sobreviveu, e a mãe que finalmente o escolheu em primeiro lugar. Coloco minha mão no ombro dele enquanto caminhamos de volta para as risadas. Ele se encosta no meu toque, firme e sem medo. A carta queima até virar cinzas atrás de nós, levando o passado junto.